Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Instituto Livre, desse programa de educação para jovens adultos, modalidade EAD. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de língua portuguesa de vocês, certo? Então, estamos ainda na unidade 4, as 1001 histórias, estamos analisando as narrativas, o gênero narrativo, ok? E agora vamos passar para uma leitura mais atenta e mais específica, que é a leitura de contos, especificamente os contos de Machado de Assis, ok? Machado de Assis, que nasceu em 1839 e morreu em 1908, ou seja, o seu tempo é o século XIX, não é isso? Século XIX, que ou seja, nós temos aqui um tempo positivista, um momento ainda que ainda ali flertava com aquele romantismo idealizado e que passava agora a entender a ciência como a grande promotora da vida, a grande promotora do desenvolvimento do homem e do mundo, não é? Então a gente tem o século XIX como um século dividido entre o idealismo filosófico do romantismo, não é? E o realismo, não é isso? Na sua segunda metade do século XIX, não é? De um realismo que acreditava na ciência e na razão como formas de desenvolvimento, como uma forma de alcançar o futuro, ok? Então aqui o realismo ele vem na segunda metade do século XIX, ok? Então ele vem aqui na segunda metade. Então Machado de Assis foi um escritor brasileiro que marcou o realismo no país e que ficou conhecido por seus romances e por seus contos. Na aula passada eu falei para vocês que a gente, depois de uma reflexão sobre o que era o conto, de como ele funcionava, quais eram suas características, eu ia apresentar a diferença entre romance e conto. Bom, quando nós falamos em contos, são narrativas curtas versus o romance, que são narrativas longas, ok? O que eu quero dizer com curto não é número de páginas propriamente dito, porque um conto pode ter uma página, pode ter meia página, pode ter uma linha, não é? Um conto pode ter 10, 15, 20 páginas, ok? Um romance pode ter... Normalmente, claro que a gente, quando pensa em romance, a gente sempre vai pensar numa extensão de páginas muito grande. No entanto, a gente tem que tomar um cuidado que o conto ele é curto no sentido de que o universo que ele explora é pequeno. Normalmente, um conto não vai explorar o mesmo espaço, o mesmo tempo, as mesmas personagens. Quando falamos do romance, essa lógica não serve mais. Nós falamos agora no romance de vários espaços, de vários tempos, de vários personagens surgindo a todo momento. Eu gosto muito de um romance chamado 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que ele é um escritor colombiano e que escreveu a história de uma família ao longo de 4 gerações, 4 ou 5 gerações. Não é? E aí, a cada nova geração, novos personagens surgem de dentro e de fora da família, que são agregados a elas ou excluídos, que são pessoas de fora ou de dentro, ok? Da cidade onde acontecem os movimentos, mas o fato é que nós temos aqui no romance uma extensão das categorias de pessoa, tempo e espaço. Se no conto nós temos 1, 2, 3 ou 4, 5 pessoas ali, uma única localidade espacial e um único tempo, no romance eu já tenho isso totalmente expandido. Eu tenho muitas personagens complexas, variadas, eu tenho vários espaços ao longo da narrativa que vão sendo desenvolvidos, que vão sendo centralizados. Então, no Romance 100 Anos de Solidão, eu tenho a casa da família, eu tenho a cidade onde se passa a história, eu tenho a praça da cidade, eu tenho a igreja, não é? Eu tenho todos esses espaços que vão ser explorados e ambientados e ocupados ao longo do romance. E também o tempo é mais extenso, é mais elástico, né? Então eu vou e volto para o passado, nós temos flashbacks, nós temos a marcação do tempo cronológico, ao mesmo tempo que nós temos reflexões e interpretações sobre o tempo psicológico.
Então, a diferença, ao dizer que um conto é curto e um romance é longo, eu não falo do número de páginas, da quantidade de linhas, mas eu falo da complexidade de cada um desses textos. Os contos tendem a ser textos mais simples, ou seja, os seus elementos são reduzidos, enquanto que são reduzidos e concentrados, enquanto que no conto os elementos são expandidos, não é isso? E difusos, não é? Não apenas, ou seja, vão se espalhando ao longo da narrativa, ok? Então vamos lá. Machado de Assis é conhecido por seus contos e romances pertinentes para refletir sobre a existência humana. Ora, toda a obra do Machado de Assis é uma grande reflexão sobre o que nós somos, quais são nossos objetivos, qual é o nosso lugar aqui na Terra e qual é a nossa posição na sociedade, não é isso? Como que nos comportamos e o que a sociedade exige de nós. Machado de Assis é um dos grandes escritores e que é lido, inclusive, não só no Brasil, como no mundo inteiro, ok? Então, vamos agora aqui analisar, já que o nosso tema é lendo contos, vamos analisar agora como características do conto machadiano. Então vamos lembrar das características que a gente apresentou na aula passada. As personagens podem ser esféricas ou planas, não é isso? O tempo pode ser cronológico ou psicológico. O espaço pode ser físico ou imaginado, não é? E a narração pode ser de personagem ou de observador, ok? Vamos analisar aqui agora. Então, as características mais marcantes do conto machadiano, a primeira delas é personagens esféricos. São personagens que apresentam o tempo inteiro outras facetas, que brincam e que enganam o leitor a todo momento. O personagem que a gente acha que é honesto, na verdade não é honesto. O personagem que a gente acha que é sincero, na verdade mente. E aí, ao longo da narrativa, a gente percebe as nuances até que no final, o Machado de Assis, em algumas histórias, de fato, assevera a outra personalidade do personagem, ou, por outro lado, de outra maneira, ele esconde e mantém e deixa em suspenso para saber se aquele personagem fez ou não aquilo. E é por isso que até hoje, não é, os estudantes de literatura, os jovens leitores de Machado de Assis, os pouco experientes, discutem se Capitu traiu ou não Bentinho no romance Dom Casmurro, não é? E aí há uma grande discussão na literatura sobre isso, mas o fato é que Machado de Assis trabalhou com uma personagem que não é uma personagem plana, que se apresenta a todo momento, mas muito pelo contrário, é uma personagem que é apresentada por um personagem que é plano, não é? O Bentinho é um personagem plano, ele é neurótico, ciumento, inseguro, ao longo de toda a história ele apresenta isso. E a maneira como ele apresenta a Capitu para nós leitores nos faz entender, não é isso? Que ela é uma personagem esférica, que atrás daqueles olhos de cigana, aqueles olhos atraentes, na verdade ela é uma dissimulada, ou seja, ela mente. Então, o Machado de Assis, nesse romance, trabalha com essas perspectivas sobre a Capitu, que ora é uma menina muito boa, uma mulher muito atenciosa, apaixonada pelo Bentinho, e outra hora capaz de traí-lo com seu melhor amigo, certo? Então, por isso que as personagens são esféricas. No conto A Carteira de Machado de Assis, nós também temos personagens esféricos, em que mostram, por exemplo, a infidelidade de uma esposa, não é isso? Que ao longo do texto se mostra uma mulher solícita, atenciosa e cuidadora do marido, quando na realidade ela estava o traindo com o seu primo, ok? Outra característica aqui é o tempo psicológico, ou seja, esse tempo do Machado de Assis raramente faz menções às horas exatas em que acontecem as coisas, nos contos. Nesse tempo aqui, sempre é um passar de horas muito lento, uma expectativa, uma espera ou uma surpresa, não é? No conto A Carteira, não há especificação de tempo, simplesmente o personagem principal se vê surpreso ao encontrar aquela carteira. E depois ele não descreve quantas horas se passaram em ter encontrado a carteira e ter chegado em casa e falar daquela carteira e do dinheiro que tinha nela, não é isso? Ele simplesmente comenta e sente a passagem do tempo com descrições do tipo: as horas passavam lentas, eu estava ansioso, não sabia o que fazer, em que momento
eu vou precisar tomar uma decisão. Então, essas impressões psicológicas sensíveis sobre o tempo nos trazem um tempo psicológico e não um tempo cronológico, ou seja, não é um tempo dividido em segundos, minutos e horas, dias, semanas e meses e anos, né? É um tempo que ele é sentido, né, pelo personagem, pelo narrador. O espaço é físico, não é? Percebam que agora aqui nós claramente, quando Machado de Assis apresenta seus contos, nós claramente estamos no Rio de Janeiro, não é? Na classe média alta ou na burguesia carioca daquela época, do século XIX. Então é um espaço físico, né? É um espaço que existe. Em algumas histórias há sim espaços fictícios, mas que ainda se carregam uma verossimilhança muito forte com espaços reais, certo? Machado de Assis também utiliza muito a metalinguagem. O que é metalinguagem, professor? O senhor falou isso em outras aulas já. Quando a gente pensa nas funções da linguagem, a gente vê que a linguagem é capaz de falar dela mesma. Por exemplo, o a é artigo definido feminino singular, não é? Então eu usei a linguagem, a língua portuguesa, para falar da própria língua portuguesa. Então, quando o Machado de Assis, em seus contos, utiliza a metalinguagem, é quando ele fala sobre a própria escrita, sobre a própria narração. No romance Dom Casmurro não, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que nós falamos de um autor que, depois de ter morrido, conta a sua história, ele fala, essas palavras são escritas por esse defunto autor, por um autor defunto. Então, ele usa a linguagem para falar daquilo que ele mesmo está escrevendo, não é? Para falar da própria linguagem que ele vai utilizar e que ele utiliza ao longo do romance. Isso que a gente chama de metalinguagem, né? E aqui nós temos o humor também como característica dele, ou seja, as situações que o Machado de Assis apresenta são situações cômicas, situações que nos levam a gente rir de determinadas situações, absurdos, enganos, não é isso? E justamente por conta de ele trabalhar com essas esfericidades, essa rotundidade das personagens, ok? Temos também o tema do pessimismo, que, ou seja, o Machado de Assis ele não acredita na mudança das pessoas, nem no caráter delas. As pessoas mentem, as pessoas traem, as pessoas são ambiciosas, elas vão fazer de tudo para conseguir o que querem, inclusive passar por cima da família e dos amigos. O Machado de Assis tem uma visão pessimista da existência humana e não uma visão otimista, idealizada, como havia no romantismo, que era o período literário anterior a ele, certo? E também nós temos aqui o retrato da vida burguesa, né? Ou seja, são pessoas que trabalham para o governo, que trabalham ali para o Império, não é isso? No caso aqui estamos falando do Brasil Império, segundo período do Império, não é? Pessoas ricas, os donos das primeiras tentativas industriais do Brasil, de o Brasil conseguir uma revolução de produtividade, dos donos de fazendas e tudo, e de famílias com posses, com dinheiro, né? Então, aqui também é um tema recorrente em seus personagens, todas são personagens da burguesia, certo? Vamos passar agora para a nossa atividade para a gente poder assentar melhor essa discussão. Então, vamos aqui para a nossa atividade 1, que era um pouco mais longa, mas vamos focar aqui em analisar as primeiras questões sobre os elementos que estruturam a obra de Machado de Assis e a gente observar o que nós acabamos de estudar, não é? As características do conto machadiano, personagens esféricas, tempo psicológico, espaço real, a vida na burguesia, a metalinguagem e o humor. Evidentemente que um conto não vai conter todas elas, mas à medida com que elas forem aparecendo, nós vamos apontá-las no texto, ok? Vamos lá. Uns abraços. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer, debaixo de uma trovada de nomes: malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Estúpido, maluco, né? Vou marcar aqui a entonação. Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo. Ou um pau, sim, ainda pode apanhar, não pense que não, estúpido maluco.
Olhe que lá fora é isto mesmo que você vê aqui, continuou, voltando-se para Dona Severina, senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confundo de meus papéis todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir a outro, troca os advogados. É o diabo, é o tal sono pesado e contínuo. De manhã é o que se vê, primeiro que acorde é preciso quebrar os ossos. Deixe, amanhã hei de acordá-lo com pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé, com um pedido que acabasse. Borges expeitorou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não é? Depois a gente vai ler os glossários para a gente poder, evidentemente, ter clareza dessas palavras. Não é isso? Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos, cabeça inculta, mais belos olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba por saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na Cidade Nova e pô-lo de agente, escrevente, o que quer que era, de solicitador Borges, com a esperança de vê-lo do foro, porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passavam-se isto na Rua da Lapa em 1870. Perceba aqui o espaço, né? O espaço real e um tempo real também, um tempo cronológico, né? Rua da Lapa, e aí 1870. Não é? Então aqui é uma menção, o que não é muito comum Machado de Assis, não é isso? Durante alguns minutos, não se via mais que o intuito dos talheres e o ruído da mastigação. Borges abarrotava-se da alface da vaca, interrompia-se para virgular a oração com um golpe de vinho e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousava levantar o queixo do prato, nem para colocá-los onde estava no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade que seria muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos no braço de Dona Severina, que não se esquecesse de si e de tudo. Olha que a palavra nunca, né? Uma marcação mais psicológica, mais sensível desse tempo, né? Ou seja, descrevendo as impressões, as experiências do tempo para esses sujeitos, não é? Essa é a diferença do tempo psicológico e o tempo cronológico. O tempo psicológico ele é marcado por essas impressões, por essas referências com base na pessoa, no sujeito que percebe aquele tempo, não é? Enquanto que o tempo cronológico é marcado por uma notação oficial de tempo, né? Dias, anos, meses, não é? Vamos lá. Também a culpa era antes de Dona Severina em trazê-los assim nus constantemente. Usava mangas curtas em todos os seus vestidos da casa, meio palmo embaixo do ombro, dali em diante ficavam os braços à mostra. Na verdade, eram belos e cheios. Em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem no ar. Mas é justo explicar que ela os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé era muito vistosa, andando tinha maneios engraçados. Ele, entretanto, quase que só havia a mesa, onde, além dos braços, mal podia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Perceba agora que, de novo, nós temos indícios aqui da burguesia, não é? Ou seja, o Borges, né, que é o pai do Inácio, é um barbeiro que sonhava com o filho ser advogado, ou seja, esses são assuntos da burguesia, né? Ou seja, são pessoas minimamente escolarizadas, com acesso à educação, com acesso à universidade, que as pessoas mais pobres, e nessa época descendentes de escravos ou escravos libertos, aliás, ainda não libertos, não é, e tudo mais, que já estamos aqui em 1870, não é? A abolição da escravatura aconteceu em 78, então nós temos aqui justamente isso, não é?
um ambiente burguês, de pessoas que sonham em almejar um cargo público, um cargo de prestígio, não é? Comerciantes, pessoas donas dos seus próprios negócios, não é isso? Nenhum adorno, o próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atou-os e fixou-os no alto da cabeça, com um pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço um lenço escuro, nas orelhas nada. Tudo isso com 27 anos floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo do café, tirou 4 charutos de algibeira, comparou-os, apertou-os entre os dedos, escolheu um e guardou o restante. Aceso o charuto, fincou os cotovelos na mesa e falou a Dona Severina de 30.000 coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio. Olha que interessante aqui a metalinguagem, ó. Perceba que agora o narrador se coloca como conversa com o leitor. O nosso Inácio é o Inácio meu e seu, meu leitor. Então, percebe que agora ele pega o texto para falar do próprio, para denunciar e mostrar esse próprio ato de linguagem, que é a narração, não é isso? Não fala simplesmente interessado em nada para o Inácio, distante ali, focado apenas na história, mas agora é o nosso Inácio, o Inácio meu, que sou o narrador, e seu, que é o leitor, né? Mas enquanto falava, não o despunha e ele podia devanear à larga. Devanear significa ter devaneios muitos, devanear demais, não é isso? Inácio demorou o café mais que pôde. Entre um e outro gole, alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginários ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar. Olha aqui de novo a presença do tempo psicológico. Demorou mais do que podia, não é? Não estou falando aqui de horas exatas, horas específicas, mas de uma impressão, de uma interpretação e uma percepção desse tempo. Ele percebeu que o tempo demorou mais do que era necessário, mais do que era suficiente, né, para tomar um café. Ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram duos quer dizer 2, né? Um São Pedro e um São João, registros trazidos de festas encaixolados em casa. Vá que disfarçasse com São João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas, mas com o austero São Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro, passava os olhos por ali como por nada. Via só os braços de Dona Severina, ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse para eles impresso na memória. Homem, você não acaba assim, brandou de repente o solicitador, no caso o Sr. Borges, né? Não havia remédio. Sinal bebeu a última gota, já fria, e retirou-se de como costume para o seu quarto, nos fundos da casa. Entretanto, fez um gesto de zanga e desespero e foi depois encostar-se em uma das 2 janelas que andavam para o mar. 5 minutos depois, a vista da água aproximava e as montanhas ao longe restituíam-lhe o sentimento confuso, vago, inquieto, que lhe doía e fazia bem. Alguma coisa que deve sentir a planta quando a botou a primeira flor. Tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que morava ali, e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com Borges, andar pelas audiências e cartórios, correndo, levando os papéis a selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltaram à tarde, jantavam e recolhia-se no quarto até a hora da ceia, ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas com Dona Severina. Nem Inácio havia mais 3 vezes por dia durante as refeições. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, que ele só falava uma outra vez, na rua, em casa, nada. Deixe estar, pensou ele um dia, fujo daqui e não volto mais. Então percebam, pessoal, tudo nesse texto fala da rotina.
ia em cartórios, falava com os advogados, confundia os documentos, falava com a justiça. Perceba que nesse momento aqui, Machado de Assis nos dá a situação inicial dessa história e mostra a rotina, o cotidiano, a prática, a repetição, tudo aquilo que acontece dentro de sua plenitude, dentro de sua normalidade, ou seja, a normalidade aqui é aquilo que é apresentado como rotineiro. Não foi, ou seja, não fugiu, né? Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece até que a princípio afastava os olhos, vexado. Encarou-os pouco a pouco ao ver que eles não tinham outras mangas e assim os foi descobrindo, mirando e amando. No final de 3 semanas eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguardava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver 3 vezes por dia o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama. Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e pela primeira vez desconfiou de alguma coisa. Rejeitou a ideia logo. Uma criança, mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente sacuda, elas tornam e pousam. Criança tinha 15 anos e ela advertiu entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço. Que admira que começasse a amar, não era ela bonita? Essa outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada. E recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um acidente e mais outro, e tudo era sintomas e concluiu que sim. O que você tem? Disse-lhe o solicitador, estirado no canapé ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada? Parece que cai na casa, anda tudo dominado. Deixe estar, que eu sei de um bom remédio para tirar sono de dorminhocos. E foi por ali, no mesmo tom zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro que mal. Dona Severina interrompia-o que era engano, que estava dormindo. Estava pensando na comadre Fortunada. Olha, perceba que agora nós temos aqui o acontecimento, ou seja, esse rapaz sozinho, solitário, que morava nessa casa provavelmente de parentes ou enteados, né, longe da mãe, agora conheceu aqui uma mulher, não é isso? Comadre Fortunada, que por algum motivo se apaixonou. Então já temos aqui uma quebra da situação inicial, temos aqui o conflito, né? A paixão aqui como um conflito, certo? Não lhes dava desde Natal. Por que não iriam lá numa daquelas noites? Borges redarguia que andava cansado, trabalhava como negro, não estava pelas vistas de parola e decompôs a comadre, decompôs o compadre, decompôs o afiliado que não ia ao colégio com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler, escrever e contar. Ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler, escrever e contar muito bem. É certo, mas sabia. 10 anos, havia de ser um bom fim, vadio e o côncavo e o meio das costas, a timbarada é que viria ensiná-lo. Dona Severina, apaziguando com desculpas a pobreza da comadre, o caiporismo do compadre, fazendo carinhos a medo que eles poderiam irritá-lo mais. A noite caíra de todo. Ele ouviu o clique do lampião de gás da rua que acabavam de acender e ouviu o clarão deles na janela na casa fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando no sono e deixou-a só na sala, às escuras,
consigo e com a descoberta que acaba de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade, desfeita a impressão do assombro, trouxe-lhe uma complicação moral que ela só conheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era. Não podia entreter-se nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao conselheador e que não mandasse embora o fedelho. Mas o que era tudo? Aqui destacou, realmente não havia nada mais do que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, ilusão não era. E logo recolher-se aos indícios vagos, às atitudes do mocinho, o acanhamento, as distrações, para rejeitar a ideia de estar enganada. Daí a pouco, capciosa natureza, refletindo que seria mal acusá-la sem fundamento, admitiu que se iludisse por um único fim observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Que coisa, né? Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observar melhor, e nos outros otimamente. Percebeu que sim, que era amada e tímida, amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato e concluiu que o melhor não era dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe o desgosto e outro a pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança e aceitou que o tratar tão secamente como até ali ou ainda mais. E assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com seus olhos e falava áspero, quase tanto como o próprio Borges. De outras vezes, é verdade que o tom da voz saía brando e até muito meigo. Assim como o olhar geralmente esquivo, tanto errava por outras partes que, para descansar, vinha pousar na cabeça dele. Mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua como os primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe os parênteses no meio do longo e fastidioso período da vida que levava, e essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se de estar e ia andando. Afinal, porém, teve de sair para nunca mais. Eis aqui como e porquê. Certo? Então, nós temos aqui uma história do Inácio, que mora numa casa aparentemente de favor, não é isso? Com o Borges e com a Dona Severina, não é isso? E que há toda aí uma relação, não é? De servidão, de trabalho, uma tentativa de melhorar de vida, mas que não há um apoio substantivo, não é, em relação ao Inácio, mas há sempre muitas cobranças para ele, não é? Então vamos aqui ver algumas palavras, né? Ó, algibeira significa bolso, faz parte da roupa, né? Ou seja, esse bolso das calças jeans é uma algibeira. Assentar, resolver. Caiporismo, infelicidade constante, sem tréguas. Canapé, espécie de sofá com encosto nos braços. Capcioso, manhoso, ardiloso. Côncavo, medida linear antiga que valia entre palmos, ou seja, essa parte aqui, né, o côncavo. Devanear a larga, fantasiar muito. Espeitorar, dizer com raiva. Impropério, insulto. Liame, vínculo, ligação. Parola, conversa mole. Redarguir, responder. Solicitador, procurador legalmente habilitado para requerer em juízo ou promover o andamento de negócios forenses. E sorrateiramente ou ocultamente de forma escondida. Essas são palavras aqui do texto. Agora, as questões. Responda as questões a seguir. No item A, o conto Uns Abraços começa com o solicitador Borges apresentando Inácio. Como é a apresentação desse personagem faz o rapaz? Ou seja, fala que é um rapaz dorminhoco, preguiçoso, não é isso? Ó? De voltar aqui, ó. Inácio estremeceu ouvindo. Ele de contar tudo ao seu pai, para que ele sacuda a preguiça do corpo com uma vara de marmelo, ou seja,
fala que ele é preguiçoso, né, muito dorminhoco, quando na realidade o Inácio está cansado. Percebe agora a relação de uma personagem esférica, não é? De que ao longo do texto nós vamos perceber diferentes nuances. Se de um ponto de vista Inácio é apresentado como um personagem preguiçoso, do outro ponto de vista ele é um personagem extremamente cansado, que trabalha muito, trabalha demais. Aí a gente pode ficar aqui discutindo, não é? O trabalhar muito O que é trabalhar muito para o Inácio? É trabalhar pouco para mim ou trabalhar muito para mim também, né? E é esse o jogo de perspectivas que o Machado de Assis trabalha nos seus textos, não é? Ou seja, apresentar esses pontos de vista relativos para que a gente construa ou não um julgamento sobre os personagens. Se de fato Inácio é preguiçoso ou trabalhador em demasia, né? Então, continuando aqui. No item B, no parágrafo 5, o narrador do texto também apresenta Inácio, em que a apresentação do narrador difere a do solicitador. Não é isso? No primeiro narrador, o narrador do texto também apresenta Inácio, ou seja, ele fala que o Inácio ele é um homem trabalhador, não é? Ou seja, ele passa o dia inteiro andando junto com o Borges para resolver os problemas dos escrivães, para acionar os advogados, comparecer aos oficiais de justiça, não é isso? Então, se para o Borges o Inácio era um preguiçoso que dormia demais, para o narrador do texto, não é? Essa imagem se difere. E aí, no caso, o Inácio é um trabalhador dedicado, não é? Um trabalhador muito esforçado, ok? Por que Inácio demora mais do que pode na sala? Porque é o momento de descanso dele, não é isso? É o momento que ele utiliza para poder descansar daquele trabalho, seja no almoço, no jantar, porque o Borges sempre exige trabalho dele, não é isso? Severino descobre que Inácio a ama. O que levou Dona Severina a fazer essa descoberta, não é? Os olhares, não é isso? A forma tímida que o garoto tinha de não olhar para ela, de sempre reparar nos braços de Dona Severina, não é isso? Que é sempre reparado por ele, ok? E no item no parágrafo 24, o narrador anuncia sobre Inácio, chegava a casa e não se ia embora. Deixava-se sentar aí e andando, afinal, porém, teve de sair para nunca mais, eis aqui o porquê. Esse trecho prepara o leitor para qual parte do enredo justifique, né? Essa parte que o leitor repara para o clímax da história, não é isso? Mostrar aqui as soluções, né? Ou seja, no momento inicial, na situação inicial, o Inácio ele é um jovem que mora de favor na casa de pessoas ricas, né? Na casa de um oficial da justiça, de uma espécie de procurador, não é isso? E procura trabalhar, procura ter ascensão social, e ele acaba se apaixonando pela dona Severina, não é isso? E nessa paixão cria-se o conflito da história. E agora, quando ele fala que eis o porquê, é justamente para nos preparar para o clímax, dizer o que vai acontecer, que vai solucionar esse conflito, essa tensão, para novamente termos o relaxamento, certo? E, bom, ficamos por aqui com essa reflexão sobre Machado de Assis. Recomendo vocês a continuar a leitura do texto para responder a atividade 2, certo? Um forte abraço, espero que tenham gostado. Até mais!